Pessoal, estamos aí novamente com o podcast Saúde e Pauta. O objetivo que eu sempre costumo falar é um podcast voltado para trazer ao público geral, ao público leigo, informações de conteúdo na saúde. A gente diz que a gente está vivendo, depois do advento da internet, rede social, uma enxurrada de informações em saúde. E são informações de qualidade ruim, qualidade técnica, assim, com conflito de interesse. Eu digo sempre que as pessoas vendendo facilidades e agora vai piorar muito porque a inteligência artificial, vídeos, etc., criando, assim, conceitos até não éticos. E hoje eu estou aqui com um convidado, Dr. Marambaia, que é o presidente do Conselho Regional de Medicina, o CREMEB, que todo mundo sabe, pela sigla o CREMEB. Desde já, doutor Marambé, eu queria agradecer o senhor por estar aqui, né? Porque é uma figura importante, porque um dos motivos nossos de criação desse podcast é justamente o compromisso com a ética, compromisso com a verdade e compromisso com a medicina de fato. Eu digo que existe várias... A medicina, na verdade, só tem uma, mas o exercício da medicina que está bastante complexo e nada melhor do que o senhor para estar aqui falando sobre o Conselho de Medicina. Por favor, se apresente, doutor Marambé. Fica à vontade. Muito obrigado, Leandro. Acho que eu posso chamar de Léo, porque eu já lhe conheço há muito tempo. Eu tenho um filho também chamado Leandro, e o apelido é Léo, parece que é... Tudo Léo. É praxis disso. Em primeiro lugar, agradeço o convite de estar aqui conversando com você, é sempre bom. Dizer que o trabalho do Conselho Regional de Medicina, do qual nesse momento eu exerço a presidência, é um trabalho voltado para a proteção da sociedade, a proteção do exercício da medicina, né? E é óbvio também que ele é o órgão que faz o julgamento das demandas, das denúncias que chegam ao Conselho provindas da população e mesmo de colegas médicos, né? O CREMEB foi criado por uma lei de 1957, que alguns acham que ela é démodé, que ela está defasada, mas eu diria que se nós lermos a lei como ela está escrita, esses fatos todos que eu já citei anteriormente estão previstos na lei. Inclusive a defesa daquelas prerrogativas do médico, né? Ou seja, ter a liberdade, ter o exercício pleno, ter todas as condições de trabalho, tudo isso voltado para o benefício do paciente. A ação do médico toda é voltada para o benefício do paciente. E com relação à questão ética, eu diria que ela é fundamental. Há uma frase que eu gosto muito de repetir, não é minha, gostaria que fosse, mas eu creio que a ética é a medida de todas as coisas. Se nós levarmos ao pé da letra, e nós veremos que a vida melhora, porque quem é ético não quer fazer o mal, quem é ético quer fazer o bem, quem é ético respeita a autonomia do outro, e quem é ético quer justiça, né? São os princípios básicos da ética médica. Eu acho que isso é fundamental. O Conselho do Marambé, o que é, assim, de forma para o leigo, né? O que é um conselho? Como é que ele é instituído? Como ele funciona? Quais são as premissas básicas que a população precisa entender? Que é algo que a gente sempre comenta, que eu falo isso, que o conselho é para a população, não é isso? Ele é uma autarquia federal, não é? Pois é, o conselho é um órgão do Estado, não é um órgão do governo. Qual é a diferença? O governo são aqueles gestores que passam de 4 em 4 anos e que fazem modificações ao seu bel prazer de acordo com o seu dispositivo político, sua disposição política. No caso do Conselho, que é uma autarquia federal, é uma autarquia que é exótica, porque ela não é uma autarquia comum, porque ela, embora seja um órgão do Estado, ela não está presa, ela não está subordinada a nenhum órgão do Estado. Ela presta satisfação a determinados órgãos, como o Tribunal de Contas, mas o sistema conselhial é independente. Ao lado disso, todo o sistema conselhial é financiado pelos médicos. Os conselhos não recebem verba estatal, não estão no orçamento
do país, e eles são sustentados pela contribuição dos médicos. Aliás, os médicos precisam entender isso, que toda essa independência existe porque são os médicos que são os contribuintes. Por outro lado, é uma coisa também muito peculiar do Brasil, que o Conselho julga os seus pares. Então, quando o médico é acusado de algum ilícito, isso é avaliado por quem conhece medicina. Muitas vezes o paciente, a pessoa, o cidadão, vai ao médico e sofre alguma intercorrência, ele acha que foi um erro do profissional, né? Às vezes é um mau resultado, cabível numa profissão que você não tem compromisso com o resultado. Você tem compromisso com dar o melhor ao seu paciente, fazer tudo que tiver ao seu alcance. Mas você não pode garantir que uma determinada cirurgia, um determinado tratamento clínico tenha 100% de resultados positivos. Haverá sempre uma margem para que ocorra, né, algum efeito adverso. No entanto, os pacientes muitas vezes interpretam isso errado. Se você levar para pessoas leigas para lhe julgar, essas pessoas não avaliarão todas essas condicionantes que eu acabei de falar. E vai achar que tudo que não dá certo, né? E a gente vê, por exemplo, hoje então, mais do que nunca, né? Antigamente eu chamava de imprensa triunfalista. Aparecia nos programas de televisão resultados fantásticos e o paciente chegava no consultório lhe cobrando aquele mesmo resultado. Hoje é a internet, né, com essa gama de informações erradas, fazendo as pessoas crerem que o médico consegue fazer milagre. E o médico não é santo nem milagreiro, né? Eu desconfio sempre de médico que promete que vai resolver o problema do paciente sem nenhuma possibilidade de não dar certo. É interessante isso que eu falo, que eu costumo dizer no consultório, que é o seguinte: tudo na vida tem efeito adverso, né? A gente tá pesando o risco versus benefício. Até o amor, que é o principal sentimento que a gente tem, se não pesar a dose, dá errado, né? E doutor Marambaia, uma das questões que a gente tem, até a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, é a preocupação, já que nós estamos aqui numa mídia digital, o público que a gente está oferecendo esse conteúdo é um conteúdo digital, né? Que hoje foi uma coisa interessante, boa da internet, que a internet ela também popularizou a voz dos médicos, porque muitas vezes saía, como o senhor disse, assim, uma mídia sensacionalista, falando mal de um procedimento médico, falando mal. E hoje a gente tem a oportunidade de fazer um contraponto, né? Por isso, tanto que a gente querem bloquear a censurar, na verdade, redes sociais, né? Essas redes sociais, elas, porque tanto tem um papel negativo, que a gente sabe que tem, fake news, etc e tal, mas existe o contraponto. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui com esse podcast graças à rede social e a gente faz um contraponto de forma ética ao que está acontecendo. Qual é o papel da fiscalização, por exemplo, do Conselho de Medicina para o exercício de rede social, né? A gente tem visto muito profissionais de saúde instagramáveis e muitas vezes, como aconteceu agora recente, até não médicos, se passando por médicos em rede social e aí oferecendo aqueles produtos, né? Como é que hoje o Conselho enxerga essa nova demanda, que é uma demanda mais recente, né, no histórico do Conselho de Medicina, essa demanda de rede social e profissionais médicos e não médicos? Olha, eu acho que isso é irreversível, que os médicos têm todo o direito de usar as redes sociais para esclarecer, para divulgar seu trabalho, né? Para isso, nós temos, inclusive, uma resolução recente que estabelece os parâmetros, né, os paradigmas para isso. O que nós vamos continuar sempre cobrando de todos os médicos é o exercício ético na publicidade. E essa coisa não tem nada a ver com censura. Via de regra, alguns colegas exageram ou não estão conscientes do que estão colocando. E o Conselho tem adotado uma atitude educativa, pedagógica. Normalmente quando alguém faz uma denúncia de uma publicidade, porque também nós não ficamos garimpando nas redes quem está fazendo coisa errada, não é? Mas chegam, os próprios colegas se queixam de propagandas que são visivelmente exageradas,
quando não antiéticas, né? E mandam para o conselho. Nós comunicamos ao colega que chegou aquela demanda. Primeiro ele disse se foi dele ou não, porque já há casos, inclusive, que colocam publicidade de colegas que não foi ele que colocou, para prejudicá-lo de alguma forma. Infelizmente, a arena está assim, não é? Então, muitas vezes o colega diz, não, peraí, não fui eu não tenho nem rede social, né? Então, existem esses casos. Quando o colega admite, ele é informado do que aquela propaganda, aquela publicidade dele está ultrapassando os limites cabíveis. E ele é convidado a mudar. Ele tem um prazo, vai nas suas redes sociais e muda o conteúdo, que às vezes é sensacionalista, exagerado. Mas hoje a publicidade tem, eu diria que essa recente resolução, ela atualizou, né? Porque essas coisas estão mudando muito, muito rapidamente. Mas ainda continua determinados. Você não pode fazer propaganda de algo que você está dizendo que só você sabe fazer, né? Que só você é que tem o material que pode resolver aquela questão. Você não pode falar de 100% de resultados. Inclusive, você pode mostrar seus bons resultados. Mas você tem que dizer para as pessoas que aquilo pode não dar aquele resultado. Então, você tem a obrigação. Olha, eu falo da minha área de especialidade, que eu sou otorrino. Muitos colegas fazem rinoplastia, né? E, é claro, a gente quer sempre mostrar os bons resultados. Mas a gente tem que mostrar que isso pode dar um resultado adverso. Para o paciente saber. Porque senão ele vai para você achando que o nariz que ele pediu de, sei lá, a mulher pediu de Julia Roberts e de uma dessas atrizes famosas, vai ser o que ela vai obter no final. Então, eu não concordo com essa coisa de fazer censura. E nós não temos censura. Nós temos responsabilidade. Se você quer fazer publicidade, procure primeiro um profissional da área que possa lhe ajudar. Veja... Pode, inclusive, solicitar ao conselho se aquilo está dentro dos parâmetros. E eu gostaria de dizer aos colegas médicos, principalmente, que usem e abusem do conselho. O conselho está lá para ajudá-los preventivamente a não ter problemas. O conselho, eu viajei recentemente para o interior e estava dizendo para os colegas, eu quero transformar o Conselho Regional de Medicina num ponto de encontro dos médicos, não é só para onde vai quando tem uma demanda, né? Então, mas a publicidade em si é válida, são os nossos tempos, é como antigamente eram os reclames no jornal, as pessoas colocavam, mas desde aquela época as regras continuam. Ainda tem um decreto de 1932 ou 38, se eu não me engano, que proíbe que nós façamos propagandas sensacionalistas, ou que anunciemos especialidade que não existe, né? Inventando coisas que não existem e da qual nós não temos registro, por exemplo. Então, o sujeito não vai se autodenominar cardiologista sem ter feito uma residência, uma prova de título, porque ele está enganando os pacientes. Esse é um ponto crucial, que, como o senhor falou, e por incrível que pareça, está aumentando hoje em dia. No último mês, eu me deparei com duas situações que foi 2 pacientes passando por profissionais dizendo que era especialista. Na verdade, eu fiz até uma denúncia através do e-mail, porque estava usando o nome de uma colega do Rio de Janeiro, se passando por endocrinologista, e no lugar do conselho, colocava um número completamente diferente lá. Aí eu falei, olha, isso aqui não é um número de um conselho de medicina. Aí entrei para o pessoal saber, o conselho tem página, não é isso? Onde fornece ali a informação do médico, se ele tem registro ou não. E outro foi de uma pessoa fazendo cardiologia e ecocardiograma no interior e não era especialista em nada. E a pessoa pagando aquele exame ali. Eu queria prevenir essas pessoas que muitas dessas questões estão indo para o Código do Consumidor. Ou seja, tem pacientes ganhando indenização de médicos e aí não interessa se houve bom resultado ou não. Ele foi enganado. Ele enganou o consumidor, né? Dizendo que era um cardiologista que fazia determinados procedimentos e não era. Então, a pessoa descobrindo vai
e cobra uma indenização. Quando chega ao conselho, esse profissional vai responder a um processo ético profissional porque está anunciando aquilo que ele não tem registro no próprio conselho. Por outro lado, se é uma falsificação, uma falsidade ideológica, é um caso de polícia também, né? Então, olha, o conselho tem estado muito atento a isso e as pessoas estão usando subterfúgios. Por exemplo, cardiologista, não, ele bota cardiologia. Eu só queria dizer o seguinte, o médico pode exercer a medicina em todos os seus ramos. Então, se você está atendendo no local e você diz médico e chega um paciente com problema de dermatologia e você prescreve, não tem problema nenhum. Se chega a um lugar, você faz a ausculta, identifica um problema cardiológico, insuficiência cardíaca e medica. Se você sabe medicar, você é médico, tudo bem. Agora, não anuncie que é especialista. Se você fizer isso, você vai exercer a medicina com qualidade, com tranquilidade e não vai estar cometendo ilícito nenhum. Por que as pessoas anunciam especialidade que não tem? Porque isso mercadologicamente lhe beneficia. Então é por isso que fazem. Não é em benefício do paciente, não é em benefício da sociedade. Se o senhor pudesse dar algumas dicas aí para o público, qual seria o cuidado que ele tem hoje ou não? Abri aqui no Instagram, tô vendo o doutor fulano de tal, milhões de seguidores. Quais assim? Não, olha, você precisa seguir esse espaço. Qual seria esse espaço para o paciente? Olha, é muito fácil, porque você pode abrir a página do CREMEB, do site do CREMEB, vai lá em médico, bota o nome do cidadão e vai ver se ele é médico registrado. As pessoas podem se surpreender de não encontrar nem o registro dele, ou seja, não é médico. A especialidade está lá, o RQE da especialidade que ele fez, ou então não especialista. É muito simples, não tem dificuldade nenhuma, você não precisa de login, senha, não precisa nada disso. Entre no site do CREMEB, cremeb.org.br. Não tem dificuldade, está lá para quem quiser ver, né? Então, isso vale inclusive para as prefeituras que estão contratando, para uma empresa que está contratando. Agora, eu recomendo sempre que nós fizemos até uma campanha publicitária há algum tempo atrás, botamos outdoor, propaganda no rádio. Toda vez que um paciente chegar numa clínica, procure ver a inscrição no CREMEB. Porque é um documento que tem que ficar na recepção. O registro que aquela clínica está inscrita no Conselho Regional de Medicina. Ela deve ter diretor técnico, né? Tá lá o nome dele. Se não tiver, vá procurar outro lugar. É uma coisa ilegal. Então, esse é um princípio básico. Eu estou entrando nessa clínica, cadê o registro? Que tem que ficar à mostra, né? Isso já é uma segurança. Por que eu estou dizendo isso? Porque o responsável técnico, ele responde ao conselho por qualquer irregularidade que tenha na clínica. Então, se a pessoa fizer uma queixa ao conselho, a primeira coisa que nós vamos chamar é o responsável técnico para ele dizer por que está acontecendo aquilo. Então, são medidas simples que eu espero que as pessoas façam para não serem confundidas, por exemplo, Léo, que às vezes a gente recebe uma queixa no conselho e a pessoa dá uma queixa no conselho de medicina e não é um médico. Quer dizer, ela não se deu ao trabalho de pesquisar. Porque todo mundo hoje é doutor. Todo mundo hoje veste de jaleco branco, né? É verdade que as pessoas estão até botando de outras cores, talvez para fugir desse lugar comum, né? E sempre a população precisa entender que o conselho ele exerce um papel importante, como eu disse, de fiscalização. Então, o conselho vai fiscalizar um estabelecimento de saúde, tanto público como privada, e cobrar, né, doutor Marambá, uma responsabilidade legal, ética, de bom funcionamento. Então, o conselho hoje, inclusive, assim, eu tenho muito orgulho eu faço parte da Câmara Técnica de Cardiologia do Conselho de Medicina e tenho orgulho de ver o conselho nosso aqui da Bahia como um dos mais, eu pelo menos tenho visto aí, como um dos mais atuantes do Brasil, porque a gente sabe que a Bahia é um estado imenso, tamanho, né, de países, e dar conta de tanta essa demanda de um estado grande não é fácil. Mas o conselho faz isso, né, doutor Marambá? Ele age
não só na capital como no interior, também nessa fiscalização do exercício, não é isso? Da Exato. medicina? Nós temos percorrido, Léo, a Bahia como nunca houve esse tipo de ação. E nós estamos fazendo assim blitz em cidades e em regiões. Semana passada mesmo nós fomos em Guanambi, né? E vimos tanto a rede pública quanto a rede privada. Ficamos surpresos porque a gente vê, por exemplo, na rede privada, excelentes estabelecimentos, os médicos se reunindo em grupos, criando clínicas, hospitais até. E vimos o serviço público e aí eu quero dizer, isso me chateia profundamente quando eu ouço as pessoas dizerem que os médicos não querem ir para o interior. Isso não é verdade. Primeiro que hoje quase metade dos médicos inscritos no conselho estão no interior, nas mais diversas regiões. Mas o que nós percebemos, e aliás eu fiz esse apelo para o pessoal lá de Guanambi, os médicos que trabalham no hospital regional, que eles precisam parar de ser resilientes. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O médico tem esse defeito, seria um bom defeito, né? Parece aquela coisa de horóscopo, que os defeitos são sempre qualidades. Mas eles são incansáveis em tentar resolver os problemas, mesmo diante de falta de condições. Então, a gente entra no hospital regional em Guanambi, que é um hospital que atende uma região com mais de 700 mil pessoas, e vê uma enfermaria no corredor. É uma enfermaria hoje, com pacientes com 7 dias, 10 dias internados na enfermaria, né? Isso é má gestão. Isso, os outros hospitais próximos estão desativados ou sem o funcionamento. Tudo converge para Guanambi. Os colegas se exaurem trabalhando. Quando eu ouço as pessoas dizer, médico não quer porque não quer ganhar dinheiro. Você sabe quanto é que estão pagando o plantão? A prefeitura de Guanambi está pagando R$500, um plantão de 12 horas. Isso é vexatório, isso é irrisório. Médico só quer ganhar dinheiro? Sim, médico quer ganhar dinheiro como qualquer profissional. Agora, receber um salário aviltante desse, se você dividir 500 por 600, não dá nem R$50 por hora. Fora que ainda pode receber calote, não é isso? Você tem um calote. Com certeza, esse é outro detalhe. Aliás, o conselho tem atuado, né? Inclusive entrando na justiça. Nós não somos sindicato, nós não discutimos salários. Mas o médico está lá no Código de Ética Médica, tem que receber uma remuneração digna. Então você veja o caso de Guanambi, em Caetité, a pouco mais de 60 quilômetros, tem um hospital parado. Parado. Isso eu vou dar aqui em primeira mão no seu podcast, porque é uma coisa que nós já mandamos ofícios às autoridades, porque como é que você entende um hospital de mais de 100 leitos, sem médico, com pessoal administrativo e pessoal de enfermagem sendo pago para nada? Enquanto em Guanambi, ali a 60 quilômetros, temos pacientes no corredor. Essa é a gestão pública da saúde, infelizmente, contra a qual nós temos sempre falado e parece que ninguém se importa. E a gente sempre diz assim que é o skin the game, né? A gente fala e age. Eu, por exemplo, hoje estou em Salvador e atuo também no interior. E eu vi ao longo desses anos, eu faço 23 anos de formado agora, uma interiorização de colegas médicos. Eu mesmo atuo no litoral norte, Entre Rios. Um colega nosso montou uma policlínica lá muito boa, com muitos especialistas, que tem feito a diferença na região. Algumas outras cidades também, por exemplo, Esplanada, que também atua. Então, há um movimento de colegas médicos indo no interior. Por exemplo, tem um colega no próximo podcast, que vou trazer ele aqui, que é um colega cardiologista. Ele foi para a região de Irecê, ele e a esposa, e atuam lá de forma. Então, há uma interiorização. O médico vai onde a medicina pode ser exercida de forma de qualidade, né? Perfeito. Desde que ele ganhe. Agora, o que não pode é um gestor público, como está acontecendo, chamar o colega médico, o colega trabalha 2, 3 meses, 4 meses, não paga. E sofre muito calote que a gente está acontecendo. E as condições, né? Pois da medicina. Essa coisa do calote, nós fizemos até uma operação calote, o CREMEB, né? Levantando e pedindo aos colegas. Aliás, esse é um outro detalhe que nós desenvolvemos e que tem tido muito sucesso, um sucesso que impressiona outros conselhos regionais, é que nós estabelecemos uma plataforma de trabalho para que o médico denuncie
sem se expor. Esse era o grande problema. O médico fazia uma denúncia, o gestor demitia, botava ele para fora, etc. E hoje nós temos o sistema, eu copiei dos advogados, né? Os advogados defendem a profissão dele, defendem o exercício da advocacia, eles têm uma comissão de prerrogativas e nós criamos no conselho isso que hoje já é departamento, vai se transformar numa diretoria, porque tem crescido muito, os colegas estão acreditando e nós estamos correspondendo, porque está havendo resultados. Mais de 80% das demandas foram atendidas, é desburocratizado, o colega entra, faz a denúncia, o nome dele não aparece, não é denúncia anônima, é anonimização do denunciante, de modo que a gente toma as providências com base no conhecimento daquela denúncia e temos conseguido resultados fantásticos, né? De lugares que não tinha diretor técnico, o serviço médico era gerido por uma pessoa não médica e nós entramos, inclusive, na justiça, né, para obrigar o Estado a fazer a colocação de um diretor técnico médico que resolveu o problema dos colegas. Fora isso, uma série de outras coisas que nós temos resolvido até com um telefonema ou até com a manifestação pública, como foi um caso recente, quer dizer, há um ano atrás, em Feira de Santana, em que os médicos estavam lá com 8 meses de atraso. E nós falamos publicamente que se o Ministério Público, se a Prefeitura não tomasse providência, nós íamos entrar com ação civil pública, o que foi suficiente para que logo depois o prefeito fosse obrigado a fazer a regulação do pagamento. A fiscalização, ela é feita efetivamente por demanda natural. Mas muito tem chegado por causa desse mecanismo e permite que a gente consiga dar conta de um estado de 417 municípios e com distâncias imensas para a gente poder fiscalizar tudo. E quais são os canais que, por exemplo, o paciente, ele, como o senhor disse, ele entrou, identificou que de repente a clínica não tem diretor técnico, talvez assim uma falsificação de falsos médicos, ou se, enfim, ela sofreu algum abuso, que a gente sabe que pode acontecer, de um colega médico, né? Ou seja, agrediu de alguma forma aquele atendimento. Qual é o caminho, a jornada de uma pessoa chegar até o Conselho de Medicina? Olha, o colega, ele pode ligar, ele pode botar na internet, na internet que eu digo, no nosso site, ele pode fazer o contato que for, nesses casos em que há agressão contra o profissional. E nós iremos tomar as providências. Eu digo sempre o seguinte, o nosso jurídico vai defender o exercício da medicina. Então, se você está no seu posto de saúde, se você está trabalhando e vem alguém e lhe agride, etc., a defesa é da prefeitura ou do estado que mantém aquele serviço, mas também do conselho que vai participar junto com esses entes, ou até sozinho, se for o caso, para defender o colega. E há inúmeros casos que nós temos feito isso, tanto na capital quanto no interior. Qualquer demanda pode ser feita através do site. Quer dizer, se você quer fazer uma denúncia, aí o cidadão comum entre e faça a denúncia. Pode ser o que for. Temos apenas alguns parâmetros que não podem deixar de ser seguidos. Quem faz a denúncia não pode fazer denúncia anônima. Né? Então, a denúncia tem que conter quem é que está fazendo, o RG dessa pessoa, para que ela seja chamada, inclusive, se quiser, para continuar como polo ativo no eventual processo ético profissional. O profissional que for denunciado, ele vai ser chamado para explicar. E aqui eu quero fazer uma observação, aproveitar o seu podcast, para dizer aos colegas o seguinte: o CREMEB não pode recusar aceitar nenhuma denúncia. Então, muitas vezes os colegas dizem, por que o CREMEB aceitou isso? Como eu disse, nós somos um órgão do Estado. Esse órgão do Estado, ele tem que dar vazão às denúncias dos cidadãos. Chegou uma denúncia, nós vamos fazer uma sindicância. E o primeiro movimento é chamar o colega para se manifestar. Ele pode dar a explicação plausível, resolve o problema ali, sem problema nenhum. Agora, muitos colegas, por birra, por chateação, nem vão responder. Quando você é acusado de alguma coisa e não se defende, passa para a pessoa que fez a denúncia todo o poder. Então, eu gostaria de pedir aos colegas, não deixem, não cheguem lá no balcão e rasurem alguma coisa. Façam, levem para casa, estudem, vejam. Às vezes é um problema que aconteceu que você nem se lembra mais. Procure fazer o levantamento e responda.
grande parte dos problemas se resolvem aí. Às vezes é um problema de relação médico-paciente que você pode fazer uma conciliação, pode fazer um termo de ajustamento de conduta que não vai representar nenhum processo que vai levar 2 anos lhe atazanando, você tendo que constituir advogado e uma perturbação sem necessidade. Tem que ir, né? Como eu digo, é o seguinte, tem que ir. Eu faço essa orientação que você não pode ser chamado e não saber o que que é. Por exemplo, aconteceu uma vez comigo que um paciente, é uma pessoa, que eu não vou dizer que é paciente, ele estava na máfia do INSS e deu um atestado. Ele estava aposentado já há 2 anos com atestado falso meu. Na época eu trabalhava no Hospital Santa Isabel, eles fizeram uma malandragem lá, Uhum. falsificaram tudo e o cara já estava 2 meses. E teve a denúncia tanto no conselho e, na verdade, eu iria como testemunha. E aí, porque muitas vezes o colega vai como testemunha e não entende, né? E acaba deixando pra lá, sendo que é um fato até pra informar a sociedade que uma pessoa malandra tá usando o seu. Isso. Já foram 2 situações. Uma dessa que aconteceu comigo, uma pessoa se aposentou pela máfia do INSS. A segunda foi um trabalhador que deu 20 atestados médicos no meu nome. E aí o empregador viu que tava estranho, nem o CID batia. Aconteceu há muitos anos atrás, eu estava recém saído da cardiologia. E aí o ano passado eu recebi uma intimação da delegacia, não sei o que. Eu falei, rapaz, que negócio aí de audiência como Ministério Público contra não sei o que. Era esse caso, ainda 12 anos depois, aí para eu dizer se foi eu ou não que deu atestado, se eu reconheci ou não, não reconheço. Minha participação foi essa. Não reconheço, ok, muito obrigado, doutor. Pois é. Aliás, nós temos um serviço no nosso site também para verificação de autenticidade de atestados. Você tem uma ideia, quase 1.000 atestados por mês chegam através desse mecanismo. Bastante. A maioria é falsificação. E às vezes cede o colega, que o colega diz, não, eu dei, e eu gostaria de dizer o seguinte, o colega pode dar o atestado achando que o paciente necessita e ponto. Não tem que colocar nem CID, nem coisa, a não ser que o paciente diga isso. Essa questão do atestado, foi muito bom você levantar isso, Léo, porque o Conselho Federal de Medicina fez uma plataforma do Atesta CFM que acabaria com o atestado falso. E uma associação apócrifa que entrou na justiça, o juiz deu um parecer favorável, e você pasme como o governo é desatento ou até, eu diria, leviano, porque o Ministério da Saúde entrou como parte interessada, quando não é o Ministério da Saúde que determina o que é o atestado médico. Quem faz isso é o Conselho Federal de Medicina. Então, grupos que vendem atestado médico através dessas cliniquetas populares, onde o sujeito vai fazer uma consulta de R$30 com o objetivo de ter um atestado médico. O prejuízo que isso dá à economia brasileira é fantástico. Além do prejuízo institucional, quer dizer, o atestado médico, eu diria para os colegas, que é a própria representação da medicina. Se você faz com que ele não seja respeitado, a medicina não é respeitada. Aquilo é o que você está dizendo para a sociedade, para o empregador, para o governo, que aquela pessoa não tem condições físicas de exercer sua atividade laboral. Eu sempre recordo que o Tancredo Neves manteve o seu mandato porque um atestado médico disse que naquele momento ele não tinha condições de assumir a presidência do Brasil. Quer dizer, é um documento poderosíssimo e que está entregue para muitos marginais que fazem falsificação, né? Então, isso aqui eu vou dizer público, porque os colegas às vezes me perguntam por que o Atesta CFM não está funcionando. É porque o governo está macumunado com esse pessoal, né? Venal, esse pessoal bandido, que querem manter esse status de controlar os atestados médicos. Até agora o CAD me saiu com uma que isso significaria, vamos dizer assim, controle de mercado. Eu não sei de onde tiraram essa maluquice, né? Que o médico é o detentor do poder, não é outro.
Não existe atestado de outras profissões para impedir ou para dizer que aquele paciente não pode ter atividade laboral. Se alguém se incomodou, então a indústria, eu confesso que eu estou surpreso aqui. É a indústria, então, poderosa, né? Poderosa, que inclusive tem influência no governo, no Ministério da Saúde, o que não me causa nenhuma surpresa. Entendeu? Deve Porque ser nós vivemos a milhões de corrupção no atestados, Brasil, é um negócio endêmico. Deve ser milhões de atestados, né? Rapaz, olha, o prejuízo foi calculado num estudo que o CFM conduziu de cerca de 40 bilhões em valores de horas não trabalhadas por atestados falsos por ano. Ou seja, esse prejuízo é para as empresas. Você tem um funcionário, ele vai lá, recebe gratuitamente, graciosamente um atestado, que ele pagou R$30, e isso vai descambar, inclusive, na internet. Estou dizendo para você, 1.000 atestados por mês são colocados nessa plataforma do CREMEB. 1.000! Mas eu acho que tem muito mais por aí. E provavelmente depois desse podcast, muitas empresas vão continuar mandando. Nós fizemos isso porque chegava como queixa contra o médico. Né? E o médico era chamado, alguns colegas inclusive se irritam, toda vez que o colega receber um chamado porque teve um atestado falso, vá à delegacia, a delegacia ou através da própria coisa digital, faça um boletim de ocorrência para você se proteger. Infelizmente, o recurso que a gente teria para deixar os colegas livres desse coisa era o atestado CFM, e nós estamos batendo na justiça. E quando levam para o CAD, você vê como esse circuito da bandidagem é poderoso. Né? Que eles já estão agora numa outra instância, falando de controle de mercado. Nunca vi isso. Quer dizer, eles vão perder o mercado, né? O mercado ilícito. O mercado é deles. Então aí você, empresário pequeno, médio, grande, o que for, fique atento com esses atestados que chegam, né, doutor Manabella? Isso. Tem uma plataforma, verifique lá no Conselho de Medicina se esse atestado que o seu colaborador está sendo certo ou não, e acabe certificando. Assim, pode procurar diretamente até o colega médico que está lá no nome para você fazer um bate-papo antes, mas aí o Conselho está aí para ajudar a ética, a moral, e é imoral a pessoa dar um atestado. Teve um prefeito interessante que recentemente, tem uns 15 dias aí que aconteceu, 15 dias que a gente está gravando aqui esse podcast, que ele está fazendo uma gestão bem interessante, eu não me lembro a cidade, mas não é aqui na Bahia, de recursos à saúde. Ele está arrumando tudo e ele viu que sábado, domingo, era vazio a unidade de atendimento, e na segunda tinham picos. E aí, quando ele foi pico, começou a bater com os atestados. E aí ele tá fazendo agora lá uma campanha dizendo, porque às vezes o colega não tem nem... O cara chega lá falando que tá, né, passando mal. Como é que ele não vai dar o atestado? Tem gente, o ser humano é um bicho malandro, viu? Que deixa de tomar o remédio da pressão. Pra ter um pico de pressão. E pegar o atestado no final de semana. Infelizmente é verdade. Não, você veja, por exemplo, nesse período de festas juninas, né, que as pessoas vão muitas vezes... Olha, uma determinada atividade, que eu não vou dizer aqui para não criar polêmica, na minha clínica, por exemplo, eu suspendi o convênio porque era demais a quantidade e criava uma pressão sobre os médicos no sentido de fornecer. Eles não iam porque estavam com problema. Eles iam porque queriam um atestado médico. Tá? E não havia correlação entre a atividade e o que eles estavam se queixando. Tá? Mas eles queriam que houvesse. E nós suspendemos. Aliás, você estava falando que foi acionado. Eu sou presidente do CREMEB, eu era diretor técnico da minha clínica, já fui denunciado ao CREMEB por causa de expedientes de pessoas querendo justificativa de falta de trabalho, e foi fazer um exame e o profissional percebeu que era fingimento e não deu o atestado médico. Né? Com isso, a pessoa disse que ele se negou e deu entrada. E era claramente apenas uma vingança. Né? Então, mas a gente eu defendo sempre, o atestado médico é um documento muito sério. E o médico tem que tomar cuidado para não dar atestados graciosos. Né? Às vezes, não sei o quê, faça um exame, coloque no prontuário a descrição do seu exame
e não interessa que a pessoa vá se queixar porque você está coberto tendo feito a medicina correta. É só, eu digo sempre, o não é libertador. Quando você, logo quando a gente sai, né? Eu me lembro assim que eu formei, já fui para residência de clínica médica. Aí chegava o pessoal assim, troca essa receita. Aí você naquele negócio para querer ser um médico amigo, não, eu troco. Aí eu me lembro muito bem. Esse aqui me dá um atestado para meu amigo que precisa de não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, é uma responsabilidade médica importante. A sociedade precisa entender que é um ato médico. Então, hoje, de tanto eu dizer não, as pessoas já sabem como eu sou, né? Já sabem como eu tenho agido e nem, nem pedem mais. Mas a gente tem que ter bastante cuidado, porque você atestar que a pessoa está apta ou não, né, para exercer, e como acontece o contrário, por exemplo. Eu, particularmente, não sei qual é o entendimento aí não é o Cremer, mas eu digo do seu com experiência, é essa questão dos laudos para veículo automotivo, para dirigir, laudo médico. Porque eu acho que se o paciente ele tem um médico que acompanha, eu acho que o próprio médico atestaria se ele estaria ou não para dirigir aquele veículo. Por quê? Eu digo isso. Eu tive alguns pacientes com problemas graves, inclusive um que tinha síndrome liga e desliga, já tinha se envolvido em 5 acidentes, e eu dava o atestado que eu escrevia que ele não podia dirigir, só que ele ia lá no exame médico e não tinha nada, aquele exame basal. Então, atestar uma pessoa, aí ele caiu na real, porque ele era um avô, eu falei, se o senhor tem desligar e atropelar uma criança, um pai de família, como é que o senhor vai sentir? Como ele era uma pessoa distinta, ele caiu na real e ele parou de dirigir. Porque é o laudo médico, é a responsabilidade médica que vai dizer que a pessoa pode ou não, por exemplo, operar uma máquina, né? Ser piloto de avião, né? Eu tava vendo, eu gosto muito assim, eu sou, não piloto avião, nem tenho um avião, não tenho condições de ter, mas eu sou um entusiasta da aviação e gosto de assistir. Teve um acidente mesmo aéreo, que agora não me recordo, que o piloto, ele infartou, ele já tinha tido um infarto, ele era, hoje nas condições, hoje olhando assim como cardiologista, ele não teria condições mais de exercer alguma profissão, e naquela época se liberava muito, ele provocou um acidente de avião porque ele tinha um laudo médico atestando que ele estava liberado, e nos 2 anos atrás, nos Estados Unidos, uma operadora de solo, ela foi sugada por uma turbina, porque ela também não poderia, mas ela falsificou lá atestado médico. Como a responsabilidade é grande, né? Você coloca outras vidas em risco, né? Exatamente. Eu me lembro que nós tínhamos um convênio com a empresa aérea, não sei nem se foi por isso que a empresa resignou o convênio, onde nós, uma determinada feita, nós suspendemos a equipe de pilotos, porque ambos estavam com quadro de infecção de vias aéreas superiores, já com comprometimento de ouvido. Ambos estavam ouvindo mal por causa da retenção de líquido dentro do ouvido. E, obviamente, que num avião é sempre possível haver uma despressurização. E 2 pilotos, quer dizer, o piloto e o copiloto, naquela condição, teriam problemas Então, nós dissemos que eles não teriam condição, né? Então, tiveram que trazer piloto de São Paulo para cá, porque o avião estava aqui, etc. Ia ser daqui a partida, né? Mas não tivemos nenhum receio de fazer isso. Isso dá uma ideia da dimensão, da importância. Eu, pessoalmente, já dei uma restrição de trabalho para uma pessoa com quadro de doença de apneia do sono grave. Uma pessoa que tinha sonolência, a esposa teve comigo, ele, a esposa, doutor, quando ele está dirigindo, do nada ele começa a dormir. E essa pessoa trabalhava numa atividade em alto mar, né, na área de eletricidade. Aí você imagine o sujeito subir numa determinada posição e dar um curto-circuito numa área de uma plataforma e queria explodir, matando milhares de pessoas. Foi um trabalho convencê-lo, porque havia uma compensação salarial para ele não ter essa participação.
Né? Então, muitas vezes você tem que dar mais notícias. O médico não só dá boas notícias. Nesse caso, aquilo, depois de muito, eu disse, olha, e aí o médico tem responsabilidade, sim. E eu disse para ele que se ele não fizesse aquilo, levasse ao setor de medicina do trabalho o meu relatório, eu iria ter que entrar em contato com o médico, o colega, né? Não é com a empresa, é com o colega que faz esse tipo de trabalho, passando a informação, porque é dever do médico, sim. Né? Essa é uma responsabilidade muito grande e o médico tem que ter ideia do que está fazendo. Tem coisas que parecem simples, né? Um simples atestado. Eu lembrei de uma situação que é até da área do senhor. Um paciente, ele tinha vertigem, ele era carreteiro e ele foi fazer um movimento brusco de cabeça. Na hora que ele voltou, o mundo girou, ele com a carreta pesada. Ele fez um acidente, ele vitimou uma família inteira por conta do acidente e o motivo foi a vertigem que ele tinha não tratada, né? É possível. Como é uma responsabilidade da gente Você estar falou liberando. do não, eu sempre tenho um código de ética médica em cima da minha mesa. Eu gostaria que os colegas todos tivessem, porque muitas vezes o paciente pede e é bom você abrir e mostrar. Por exemplo, o médico não pode atestar o que ele não viu. Então, se chega um paciente e diz, doutor, eu queria que o senhor me desse um atestado de ontem, porque ontem eu estava assim, coisa e tal. Você tem que dizer para ele, olha, eu só posso atestar o que eu estou vendo. Está aqui, ó. Tá vendo? Esse é o código que eu não posso transgredir. Isso funciona que é uma maravilha, Boa porque dica. a pessoa percebe, Sim. porque muitas vezes, é má vontade do médico, Sim. porque as pessoas dizem, isso é um simples atestado. Simples. Né? Isso já começa na família, né, Léo? Porque às vezes uma tia vem pedir para um atestado para um sobrinho, um primo seu que da prova, que da não prova, foi, ou da educação física Isso. e coisa e tal. E aí você tem que rebater. Aí você já constrói umas certas inimizades familiares. Mas eu digo para os médicos, todos os colegas que estejam nos ouvindo, o atestado médico é um documento fundamental da profissão médica. É por isso que tantos outros que não são médicos querem ter esse poder. E não tem. A gente estava batendo aqui um papo antes, fora do ar. Nós estamos vivendo aí agora, além das redes sociais, a inteligência artificial, né? Que, como a gente conversou, tanto pro lado negativo quanto pro lado positivo. Criar golpes, por exemplo, né? A inteligência artificial pode colocar hoje um artista falando sobre um determinado produto, vendendo algum determinado produto, ou se passando, tem vídeos de Drauzio Varela aí, né, que ele bomba aí, enfim, falando sobre medicamentos, etc e tal. Hoje o Conselho já está atento para isso? Para esse novo patamar que é a internet de inteligência artificial? A comissão do federal que trata disso já começou já há algum tempo nessa nova gestão. Inclusive teve um evento em Brasília há pouco mais de uma semana, porque obviamente isso está invadindo, é uma coisa que... Né? Mas eu me lembro que quando eu era mais jovem, havia aquele memento que todos os medicamentos estavam ali e que muitas vezes eu consultei, principalmente que eu não tenho tanta vivência no atendimento de crianças, ou não tinha na época, e que eu às vezes queria saber dosagens, cálculo daquilo ali. Bom, a inteligência artificial nesse sentido de que o médico use para, vamos dizer assim, esclarecer algum esquecimento, algum não conhecimento até, é bastante razoável, eu não vejo problema nisso. A questão é quando ele quer que a inteligência artificial faça o diagnóstico. E aí eu digo que isso não vai prosperar, porque já está se estabelecendo um consenso de determinadas regras. Uma coisa é você usar, outra coisa é você ser usado por ela. E como é que ele vai ser usado? Porque ele vai prescindir de fazer o exame físico, de colher a história do paciente, de fazer uma propedêutica adequada, aquilo que eu chamo ato médico perfeito. E não tem nada a ver com perfeição. Mas cada paciente é diferente. E eu estava até conversando isso num bate-papo informal outro dia, e eu disse o seguinte: o paciente é uma caixa preta. E ele mente para você. Para que você
vamos assim, contorne a mentira. E quando eu falo mentira, não é uma coisa de leviandade, é medo. E na mentira vai ou a supervalorização de coisas que não são tão importantes, ou a subvalorização de coisas que são importantes. Então, é o médico que, exercendo a arte médica, tendo conhecimento científico, mas exercendo a arte médica para separar essas coisas até chegar ao âmago da questão e fazer o diagnóstico. Não é uma questão de algoritmo. Porque se houvesse eu não gosto de chamar de inteligência, chamar de banco de dados. Se houvesse um banco de dados capaz de pegar todos os algoritmos de um só ser humano e depois multiplicar isso por 7, 9 bilhões de habitantes na Terra, nós teríamos que apagar o Sol, porque só com a energia do Sol para a gente conseguir manipular todos esses conhecimentos. Eu não sei quem é o paciente que chega na minha frente quando eu tenho o primeiro atendimento. Ele não é igual a você, não é igual a ninguém. E ele vai chegar para mim e dizer o que ele quer dizer. E eu tenho que ter a arte, essa filigrana, esse insight para saber dele. Eu tenho um caso de uma paciente que levou 2 anos para me revelar que tinha HIV. Ela não tinha sintomatologia da HIV, mas ela era portadora. Ela levou 2 anos. E só 2 anos depois ela me revelou. E eu disse, por que você só está me revelando agora? Doutor, porque agora eu confio no senhor. Eu já vi que o senhor é um médico que a gente pode dizer as coisas. Como é que a inteligência artificial resolveria isso? Quer dizer, é um trabalho. Inclusive tem o grande debate, como você falou, é a questão ética, né? Esse dado desse paciente na inteligência artificial vai ser usada como? Exatamente. Vai ser usado por planos de saúde para dizer que, por exemplo, ele não pode ter aquele plano porque ele tem uma doença tal, assim, 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 assada. Entendeu? Recentemente, planos de saúde andaram dizendo que nós tínhamos que dividir as informações de prontuário, né? Infelizmente, um deles já recuou a respeito disso. Não vamos precisar tomar medidas judiciais, porque tomaríamos. Sim. Imagine, aí a pessoa fala, não, mas são milhares de pessoas. Eu disse, olha, essas milhares de pessoas, se vocês descobrirem que 10% delas têm tuberculose, se essas pessoas migrarem para um outro plano, tem sobre elas a possibilidade de que elas sejam um desses 10% com a doença. Como é que fica? É claro que essa pessoa vai ser cobrada mais caro, como, aliás, as seguradoras de automóveis fazem. O barbeiro que tem muitos acidentes começa a subir a apólice dele. É porque ele é um perigo, literalmente. Não há possibilidade da pessoa dizer que isso vai ficar guardado em sigilo, porque não fica. Nada que entra num sistema digital pode se garantir que tenha sigilo absoluto. Não tem. O resultado disso, a gente vê aí com hackers invadindo sistemas poderosíssimos, cheios de proteção. Quem é que vai garantir isso? Ninguém. Não tem como garantir. Isso é até um conselho aí, né? Tanto para você, profissional de saúde, cuidado com o uso de inteligência artificial. Se você colocar o nome do paciente, a condição dele clínica, porque isso é sigilo, né, doutor Manuel? Quebra do sigilo. Ou seja, não existe esse problema, essa coisa de, não, eu falei apenas dos sintomas. Não, senhor. Você está dando informações de uma pessoa e que só pode ser feito em 3 condições. Primeiro, se a pessoa disser, pode entregar tudo, caso o paciente, que é o dono da informação do prontuário. Segundo, se a justiça exigir. E terceiro, se você for usar para se defender. O médico pode usar para se defender. Essa questão que o doutor Marambaia falou do sigilo que a própria pessoa quer, eu vejo isso muito, como eu disse, eu atuo tanto em Salvador como no interior. E no interior a gente, em Salvador se dissipa muito, né? Mas no interior todo mundo se conhece. E as informações, um exemplo, muitas vezes pessoas da cidade não querem se consultar com um psicólogo, se abrir com o psicólogo da cidade. Porque se conhece, é comum eles chegarem pra gente, olha, doutor, aqui eu não gosto porque fulano de tal é daqui, eu quero fazer... E essa é a responsabilidade do médico, né? Eu sempre costumo falar para eles, por exemplo, no consultório, o prontuário é eletrônico, mas assim, a minha senha é dar ao meu direito de ver o que o paciente tem.
Mas a senha dos outros colaboradores não tem acesso à informação médica, porque é a pessoa, como você falou. Aconteceu um caso parecido quando era residente de clínica médica, também lá uns anos atrás. A gente quebrando a cabeça, clínico, né? Quebra a cabeça, o paciente internado, e aqui vai pra aqui, vai pra lá, e não sei o que, tal. Aí, mas lá o paciente já tava, acho que de uma semana internado ou mais, e clínico fazendo tudo. Aí ele falou: Não, eu tenho HIV, só não contei pra vocês. Agora que você vem falar, a gente aqui quebrando a cabeça. Mas é o desejo dele, não quis falar, a gente tem que respeitar isso, né? Cada um, a gente respeitar o que a pessoa quer. E a mágica da nossa profissão é nós conseguirmos acessar aquilo de mais íntimo do paciente. Quando ele se entrega e diz o que é que de fato está criando problemas no corpo dele e até na mente e na alma Sim. dele. Quer dizer, essa é a grande maravilha e a grande responsabilidade da profissão médica. Seres humanos que estão ali, o médico é um ser humano, o outro é um ser humano, e aquele outro ser humano confia naquele ser humano chamado médico para colocar tudo. E ele não faz isso de vez, né? É raríssimo acontecer isso. Ele precisa, tateando, ver se aquela pessoa é digna da confiança. Então, essa questão do sigilo é, meu Deus, eu diria que é crucial. Acabou o sigilo em medicina, acabou a medicina. Porque eu nunca vou poder contar a uma pessoa aquilo que de mais íntimo eu tenho. E olha, essa questão de você dizer assim, ah, não, só HIV e coisa e tal. Até o paciente faz uma classificação. Parece que uma doença bonita é o sujeito colocar um stent da sua área. Isso. Não, eu tô aqui filmando porque eu acabei de colocar um stent, tá tudo muito bem, coisa e tal. A pessoa acha que isso é difundível. É. Mas eu nunca vi ninguém falar da sua operação de hemorroida ou da crise. Quer dizer, a hemorroida não é uma doença discriminada, mas é uma doença Sim. que não encanta, porque o próprio paciente tem suas restrições, Sim. né? Doença cardíaca, uma coisa assim, parece que parece que é mais, tem mais Dá glamour. status. Dá status, exatamente. Ninguém vai falar de vaginose, E é etc. respeitável isso. Você não pode fazer, você não pode nem falar do stent dele, se ele não Sim. autorizar, nem da hemorroidectomia que ele fez. Sim. Entendeu? Esse é o princípio da medicina. Acabando isso, acabou. Nós não temos mais o que fazer, porque ninguém vai abrir o jogo com o médico. Perfeito. E a alma da gente é um negócio que tem 7 chaves. E potencializa, porque se a gente vai entrar. Por isso, assim, a importância da gente estar falando isso, pessoal, é que o conselho, ele existe, deverá existir e tem que continuar existindo, porque ele é a nossa proteção do ser humano. Sem Né? dúvida. A gente vai ser realmente cada vez mais dominado por máquinas, mas como ser humano a gente precisa ter nossa proteção, né? Você imagine que eu hoje, por exemplo, projeto Genoma, a gente já está bem avançado, imagine se daqui a um tempo as informações do seu DNA estiverem disponíveis na rede. E aí empresas, não, eu não vou contratar fulano porque ele tem um risco XYZ de desenvolver uma doença que talvez nem desenvolva. Eu vou contratar fulano que ele tem, então traz uma eugenia, né? Isso aí a gente viu eugenia onde? No nazismo, né? Que Exato. queria trazer uma raça superior. Exato. A medicina tem que ser contra isso, né? Aliás, eu costumo sempre dizer que a medicina contraria a natureza. Né? Nosso trabalho todo é fazer com que os que podem menos possam mais. Isso vale para doenças as mais diversas que a medicina trabalha para aquelas pessoas que morreriam por causa daquela doença, a medicina trabalha para evitar que elas morram. Né? Eu lembro do caso, por exemplo, da fibrose cística, que não é da minha área, mas que eu tenho acompanhado até pelas manifestações na minha área atualmente. O esforço da medicina fez com que as pessoas não morressem na adolescência. Então, tem pessoas que continuam com fibrose cística até tardiamente, até a velhice, né? Porque drogas novas, tratamentos novos têm sido equacionados. Mas nem todos vão ter a mesma sobrevida. Aí vai depender das idiosincrasias de cada um. Então, você pensar que alguém comece a descartar seres humanos porque eles não serão perfeitos, é terrível.
E é contra a medicina. A medicina é contra isso. Isso que você falou é assim, interessante, porque eu tenho um filho, meu filho Leléo, 10 anos, ele tem diabetes tipo 1, diagnosticado com 7 anos. Quando ele teve o diagnóstico, em uma sexta-feira, eu me lembro bem, eu cheguei em casa do momento e comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque eu estava vendo a medicina salvando alguém que eu amo muito. Perfeito. Então, assim, minha área, como você falou, a gente contrariou a natureza. Há 100 anos atrás era a sentença de morte. Com E certeza. hoje, por exemplo, a gente tem pacientes com diabetes tipo 1 vivendo 90 anos, tendo a vida Pois é. normal. O médico mais velho do mundo com diabetes tipo 1, desde os 11 anos, em Nova York, ele faleceu esse ano aos 90 anos. Pois é. Entendeu? Então, se a gente muda e transforma vidas, imagine se eu chegar para essa pessoa, não, você tem uma genética de diabetes tipo 1, você não pode fazer mais nada. É. Não, Né? isolar, né? Isolar. Fazer com que aquela pessoa seja um pária. Exato. Não tem. Eu Então, acho que a grande beleza da medicina, Léo, é exatamente essa possibilidade. Eu vi você conversando com a ginecologista e obstetra, essa é outra coisa. A medicina viabilizou o parto e a sobrevida de mulheres e crianças, independente da condição dela. Mulheres que certamente morreriam. Eu sou de uma família que minhas duas avós, materna e paterna, morreram durante o parto, né, por causa de condições que não se conheciam na época. Isso foi no início do século passado, minhas avós. Então, elas hoje provavelmente vivas estivessem, não teriam esse infausto resultado. Né? Porque a medicina tem trabalhado esses anos todos, esses séculos todos, no sentido de viabilizar e contrariar o princípio darwiniano, né? Que só os mais fortes superam, resistem, né? Evoluem. Nós estamos trabalhando para que todos, absolutamente todos, os mais fortes e os não tão mais fortes, consigam sobreviver. Esse é o encanto da medicina. Perfeito. Tumarambá, a gente está aí já chegando os segundos aí finais aqui do nosso podcast. Qual é a mensagem que o senhor tem para passar para a população geral da importância que é o Conselho de Medicina? Pois é, o Conselho de Medicina é um órgão do Estado e voltado aos interesses da sociedade. Ele não é um órgão de representação dos médicos, como alguns colegas, inclusive, pensam. Mas ele também é o órgão protetor do exercício da medicina. Por conseguinte, ele protege o trabalho dos colegas. Né? Esse é o objetivo. E a sociedade tem amplo acesso, como também os médicos. Apenas já dando mais um furo aqui no seu podcast, o Conselho está num lugar que é muito difícil o acesso. É bem verdade que hoje grande parte dos nossos serviços são digitais, mas ainda assim, para os colegas que precisam de algum modo, é um lugar difícil, sem estacionamento. Nós já estamos lá sem área nenhuma para desenvolver, inclusive projetos de educação médica continuada. E nós estamos mudando em breve aqui para próximo da Tancredo Neves, ali na entrada do Costa Azul. E nós adquirimos um imóvel, é um imóvel grande, porque nós estamos pensando no futuro. E nós queremos transformar esse lugar num centro de encontro dos médicos, né? Entendeu? E da população também. Sim. Nós vamos ter um centro de memória da medicina que vai mostrar o que é a medicina da Bahia durante esses séculos todos e que a população veja, que as escolas possam fazer caravanas para ver, né? Teremos um auditório para as nossas reuniões, para os nossos eventos, teremos salas para educação continuada e nós faremos uma inovação. A Bahia, como sempre, dando um toque diferente para o Brasil inteiro. Nós queremos criar uma biblioteca para acesso dos médicos, para acesso de quem estuda ética e direito médico, e temos também um café com ética, tipo assim, um bistrô, onde os colegas podem se reunir, podem encontrar turmas, e eu falei para os colegas do interior, olha, quando vocês forem à capital, não fiquem fora do ar. Marque um encontro com colegas que vocês têm na capital para um encontro lá na sede do CREMEB. O CREMEB não quer ser mais aquilo que todo médico sempre diz. O CREMEB, quando eu recebo uma carta do CREMEB, é como se eu recebesse uma carta da Receita Federal. O que foi que eu fiz de errado? Não, nós queremos que o colega se integre ao conselho, porque isso é bom para os colegas, é bom para a sociedade, é bom para todos. É isso que eu gostaria de deixar nesse último
esse último artigo. Obrigado, doutor Marambaia. Assim, quando a gente começa a falar sobre medicina, se deixar, acho que a gente fica aqui o dia todo batendo papo, né? São histórias e histórias. Isso aí é o que faz a gente, por isso que eu gosto de trazer pessoas que são apaixonadas pela medicina, né? De fato é uma profissão encantadora que a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas e é apaixonante, como eu falei, se deixar que a gente vai lembrando de coisas e assuntos que é interminável, a gente passa aqui, não tem podcast que aguente. Mas eu queria agradecer o senhor de prontidão ter aceitado o convite quando a gente mandou. Muito obrigado à participação do CREMEB. Eu tenho muito orgulho dos colegas médicos, colegas que estão à frente do conselho, porque realmente, se não fosse a participação do conselho aqui na medicina, seria muito mais complicada de exercício. Então, muito obrigado, doutor Marambaia. Eu que agradeço. Parabéns pela gestão no Conselho de Medicina, que é o CREMEB. E obrigado a vocês a todos que assistirem o podcast Saúde em Pauta. Até a próxima, pessoal. Um abraço a todos.